Talvez você está nos ouvindo, vendo nesta noite e só Deus conhece o seu coração, suas lutas. E tem um personagem na Bíblia que ele foi considerado um dos grandes gigantes da fé. Um homem que a Bíblia afirma ele era reto, justo e temente a Deus. Um exemplo de fidelidade. Um exemplo de um coração entregue ao Senhor, um homem de grande devoção a Deus. E ele foi acometido de uma grande tragédia. Jó, talvez foi aquele que passou por os maiores sofrimentos relatados de homens e mulheres na Bíblia. E no auge da sua dor, do seu sofrimento, e talvez você está, não como Jó, mas passando por uma grande luta, ou uma enfermidade, uma dor emocional. Ele disse a seguinte frase: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Não tenho descanso nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Mas esse mesmo Jó, ele traz uma frase que é uma das preferidas para mim. Ele fala assim: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Então a vida, ela nem sempre viveremos momentos, ao nosso ver, bem. Haverá dias maus. Não que Deus seja mau, Deus é bom. E Jó, ele compreendeu isso. Mas nós não vamos aqui falar de Jó necessariamente. E vamos abrir a Bíblia. Eu peço que você abra aí onde você está, seu celular, sua Bíblia. Em Romanos, no capítulo 11, apenas 2 versículos, versículo 33 e o versículo 34. O grande apóstolo Paulo, um também dos gigantes da fé, um homem que teve um chamado extraordinário e tinha uma intimidade com Cristo, com o Espírito Santo, com Deus, de maneira fantástica. Um grande missionário, um homem que escreveu dos 66 livros da Bíblia, ele escreveu 13 livros. Portanto, ele foi grandemente usado por Deus. Mas ele, por mais que ele tinha toda essa bagagem, essa trajetória de vida plena com Deus, certas coisas ele não compreendia. E ele diz aqui essas lindas palavras do versículo 33 e o 34 de Romanos, no capítulo 11. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos. E agora, destacando essa última frase dele: e quão inescrutáveis os seus caminhos. E a gente vai falar hoje sobre esses caminhos inescrutáveis de Deus. A palavra inescrutável significa impossível de ser compreendido, impenetrável. É aquilo que a gente não compreende. Então Paulo, mesmo que ele tinha toda uma gama de conhecimento, de intimidade, ele era um apóstolo, ele teve uma conversão grandiosa, fantástica com Cristo. Ele viveu, podemos assim, não como os outros discípulos. Ele mesmo disse que ele era um apóstolo como um abortivo, mas ele teve uma experiência fantástica com o Senhor. Mesmo assim, ele ainda diz: olha, há caminhos que nós não compreendemos. Há caminhos inescrutáveis que não nos é revelado. E quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor?
Ou quem foi o seu conselheiro? Jó também, naquele momento de angústia, momento que ele está totalmente sofrendo a tragédia que ele teve, não bastasse a perda da família, dos bens, foi acometido de uma terrível enfermidade e perdeu praticamente tudo. Ele não conseguiu compreender, e ele questionou alguns momentos. Se você ver o restante, praticamente o livro dele, o livro de Jó, ele questiona Deus, ele amaldiçoa muitas vezes o seu dia, né? Maldito o dia que eu nasci, onde Deus concedeu, foi um momento da angústia, um momento da dúvida, mas ele não perdeu a fé. E a gente vai ver aqui 3 princípios fundamentais, que mesmo nós não compreendendo os caminhos do Senhor, os seus propósitos, as coisas que nos acontecem, as coisas que estão acontecendo hoje no mundo, na sociedade, na igreja, podemos ter atitudes fundamentais que nos levam a, pelo menos, compreender superficialmente aquilo que Deus quer na nossa vida, para que você possa viver melhor. Primeiro, Deus oferece um modo melhor de viver que requer fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, a fé é conhecida, o capítulo, praticamente, capítulo que fala sobre a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então Deus oferece um modo melhor de viver, que é a fé. Quando nós não compreendemos esses caminhos inescrutáveis, esses caminhos impenetráveis que Deus muitas vezes coloca na nossa vida, requer a fé. A fé não é apenas uma crença, não se trata aqui de abraçar uma religião. A fé é uma convicção profunda num Deus poderoso, um Deus soberano. A fé, ela não é necessariamente um sentimento, porque os nossos sentimentos, eles são muito frágeis. Esse mesmo Jó que nós vimos, que louvava a Deus, que engrandecia o nome do Senhor, mas os seus sentimentos estavam tão feridos pela tragédia, que ele disse e amaldiçoou o dia que ele nasceu. O próprio apóstolo Paulo, na sua grande jornada com o Senhor, ele disse: olha, há caminhos que eu não entendo, inescrutáveis. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Mas tinha uma coisa que era peculiar a esses homens e mulheres da Bíblia, que passaram pela vida, e se nós analisarmos bem, eles não tiveram vida boa. Todos eles tiveram momentos difíceis. Moisés, o próprio Jó, Abraão, Daniel, José. Todos eles tinham uma coisa em comum, Davi, que no momento da tragédia, no momento da dor, no momento em que eles não compreendiam os caminhos que Deus tinha traçado na vida dele, muitas das vezes, eles tinham uma coisa fundamental, a fé. A fé, ela está num patamar acima de qualquer coisa. Se nós perdermos a fé, nós iremos sucumbir.
Portanto, meu irmão, meu amigo, que nessa noite você possa, não importa o que você esteja passando, não importa a tragédia na sua vida, o sentimento talvez que você esteja vivendo, um sentimento de perda, de dor, uma enfermidade, seja o que for, os seus sentimentos estão lá embaixo, a sua emoção está enfraquecida, como Jó, como Paulo, como outros que tiveram momentos de fraqueza, momentos de angústia. A fé é fundamental na sua vida. A fé não é um salto no escuro, não é abraçar uma religião, uma igreja. É um sentimento profundo num Deus que está no controle de tudo, está no controle das nossas vidas, está no controle da sua vida. É isso que sustentou esses homens e mulheres da Bíblia. É isso que fez com que eles continuassem, apesar das tragédias, das doenças, dos momentos difíceis da vida deles. A fé é um modo melhor de viver. É crer realmente que Deus está no controle da sua vida, que Deus está no controle das coisas, de que Deus é soberano e Ele nos ama e Ele tem um propósito na nossa vida. É um ingrediente fundamental para nós convivermos no mundo, muitas vezes, que nós não compreendemos, caminhos que nós desconhecemos, acontecimentos que coisas que estão acontecendo na sociedade, na nossa própria vida, na sua vida em particular. A fé é o que vai te sustentar. A fé é o que vai te trazer paz. A fé é o que vai te trazer esperança e força para continuar. Portanto, a fé é fundamental. Não confie apenas no seu sentimento. Nós somos muito vulneráveis à tristeza, aos momentos, às circunstâncias. Por isso que a fé, ela é inabalável. Ela está no nível em que podemos suportar qualquer coisa. Podemos continuar a vida com coragem, com esperança, com força, um sentimento de paz, certeza de que há sentido e há prazer em viver. Um outro ingrediente interessante para que nós possamos viver nesses caminhos muitas vezes inescrutáveis, incompreensíveis que Deus nos apresenta, é a vontade absoluta dele, a vontade soberana e determinada e imutável de Deus. Deus é soberano. Há uma soberania absoluta de Deus, não relativa. Deus é absoluto na história e sempre foi. Deus é absoluto na sua vida, na sua história, na minha vida, na sua e da sociedade. Quando nós não podemos apenas confiar nas ideologias, elas são frágeis. Nos homens, não que não podemos desconfiar de todos os homens, mas não podemos fundamentar a nossa vida naquilo que os homens fazem e nas circunstâncias que a vida nos apresenta. Temos que estar focado na vontade absoluta de um Deus criador, de um Deus soberano, um Deus que tem o controle da vida, o controle da história, o controle do universo, o controle de tudo. Quando nós temos essa visão da soberania de Deus, nós temos paz. Nós não naufragamos. Também foi o segredo desses heróis da fé. Eles sabiam que havia um Deus e criam um Deus soberano. Um Deus que tinha plano na vida deles. Por isso eles não desistiram. E você não deve desistir. Mesmo que vivemos talvez num momento de medo, de desesperança, de desconfiança, de incertezas.
Mas você tem que ter em mente a soberania de Deus. Há um Deus soberano, um Deus que controla tudo, um Deus que tem um propósito. E um terceiro ingrediente, último, é a vontade permissiva de Deus. Interessante que, quando voltando ainda a Jó, lá no início, Jó, por mais que ele fosse aquele grande servo de Deus, tinha uma intimidade com Deus muito grande, mas ele era limitado, ele não tinha um conhecimento total dos caminhos de Deus e do que estava acontecendo. E Satanás vem e diz que vai destruir a Jó, que Jó vai sofrer uma queda. E Deus permitiu. Deus só disse para ele assim: não, você pode até mexer na vida do meu servo, mas não tire a vida dele. Houve a permissão de Deus, a vontade permissiva de Deus. Deus permite certas coisas na minha vida, na sua vida. E nós temos que ter essa visão. Mesmo não compreendendo os seus caminhos, não compreendemos a mente dele. Como diz Paulo não... Quem, pois, conheceu a mente do Senhor e quem foi o seu conselheiro? É impossível conhecermos a mente do Senhor. A sua mente perfeita, os seus planos perfeitos. E as coisas, às vezes, que acontecem na minha vida, na sua vida, ou no mundo, é a permissão de Deus. Deus, ele dá essa permissão para que, às vezes, o mal venha. Mesmo que as tragédias aconteçam, que muitas das vezes é fruto da própria desobediência do homem, do pecado do homem, mas há uma permissão de Deus. Então não se assuste se você está vivendo talvez um momento difícil, um momento que você pode dizer: mas por que isso está acontecendo comigo? Deus permite que certas coisas aconteçam na nossa vida. É a permissão dele que algo talvez que nós não compreendemos venha nos acontecer. Com essa visão de você ter de que Deus permite certas coisas, que nós não temos imunidade total dos males que possam nos acontecer. Todos esses personagens bíblicos que venceram, que Deus chamou, eles tiveram e compreenderam que houve a permissão de Deus em muitos momentos de luta e momentos de dificuldade. Portanto, meu irmão, meu amigo, entenda que aquilo que possa estar havendo na sua vida, o que está acontecendo com você nesse momento, é a permissão de Deus. Faz parte dos propósitos dele na sua vida. Mas uma coisa interessante que sempre me encantou na Bíblia e que eu aprendi muito com um grande escritor, um pastor americano chamado Charles Swindoll. Ele usa uma frase interessante: Deus é um Deus de surpresas. Deus gosta de surpresas na nossa vida. É um dos métodos preferidos de Deus, é a surpresa. E num dos seus livros sobre os heróis da fé, ele cita Moisés, e Moisés sai do Egito e vai para Midian. Moisés teve 3 momentos na sua vida, podemos dizer, dos 120 anos que ele viveu, dividindo esses 120 anos em 3 partes, 3 de 40 anos. Os primeiros 40 anos ele viveu no Egito, onde ele foi educado, ele cresceu, ele foi cuidado, ele foi preparado na ciência, na melhores, podemos dizer, faculdades daquela época, nos ensinamentos. Um homem que foi preparado, que Deus tinha um propósito de colocá-lo ali.
E ele cometeu ali um crime, matou um egípcio e fugiu para Midian, para o deserto. E ficou ali outros 40 anos e viveu no deserto, viveu numa terra chamada Midian. Ali ele casou, teve filhos, ele, podemos dizer assim, construiu a sua casa, construiu a sua vida. E na mente dele, talvez ele pensasse que ali seria o fim da sua vida. Ele ia viver para sempre em Midian, o restante os anos que ele já tinha. Então, ele viveu 40 anos ali em Midian. E os outros 40 anos, completando os 120, foi a sua volta para o Egito e a sua trajetória levando o povo para Canaã. Mas Charles Swindoll é interessante, ele coloca o seguinte, que a vida de Moisés era uma vida de rotina. E muitas vezes nós pensamos que a nossa vida é uma mera rotina, mas não é. Jó vivia ali na sua vida, cuidando da sua riqueza, do seu gado, das suas ovelhas, reunia os seus filhos, a sua esposa, ajudava pessoas, mas ele não imaginava de que algo estava por acontecer, uma surpresa que ia mudar toda a sua vida. Moisés também tinha aquela vida ali em Midian, acordava talvez pela manhã, ia ali cuidar do seu rebanho, os seus pés empoeirados, ele ia tirar o leite ali da cabra, né? Ele já há 40 anos vivendo naquela rotina, naquela vida pacata, uma vida em que ele pôde, talvez, uns anos que ele precisou refletir, fica longe do Egito, um contato com a natureza, um local talvez perfeito para viver, sossegado, tranquilo. Mas numa manhã, como um outro qualquer, naquela noite anterior, Moisés não teve nenhum sonho, dormiu tranquilo, nada alterou. Mas como Deus é um Deus de surpresa, e Ele muitas vezes nos surpreende em algumas coisas, então não se assuste que sua vida pode mudar a qualquer momento. Talvez você esteja já entediado com as coisas, com a vida, mas prepare-se que Deus pode aprontar, entre aspas, alguma coisa na sua vida. E naquela manhã, talvez fosse pela manhã, algo ia acontecer de maneira grandiosa na vida de Moisés. E sabemos que ele olha aquela sarça ardente, Deus usa uma planta. Deus não gosta de usar muitas coisas fantásticas, extraordinárias. Ele vai usar na sua vida as circunstâncias do dia, pessoas, coisas que faz parte da sua rotina. E Moisés talvez, muitas vezes, via aquela sarça toda manhã e de repente aquela sarça vai marcar a vida dele para sempre. E Deus é um Deus que vai muitas vezes usar pessoas, circunstâncias, a sua rotina, a sua vida para te demonstrar algo, te chamar para algo, te ensinar algo. Moisés então vai ser chamado para voltar para o Egito, deixar aquela terra que ele queria viver ali para sempre. E Deus fala: Moisés, arrume as malas, os seus próximos 40 anos serão diferentes. E ele então obedece, reluta um pouco e volta para o Egito. Então Deus é um Deus de surpresa. Prepare-se para as surpresas de Deus. Muitas vezes surpresas agradáveis e às vezes surpresas desagradáveis. Recentemente eu tive uma surpresa na minha vida. Os irmãos sabem da perda da minha esposa. Nunca ia imaginar. E a vida, ela caminha e de repente você vai deparar com uma sarça na sua frente. E Deus vai te mostrar algo que vai mudar, muitas vezes, os seus planos, a sua trajetória.
os seus propósitos. Sua surpresa exige flexibilidade e adaptação. Nós precisamos entender que a vida, ela está em constante mudanças. E as surpresas de Deus, muitas vezes na nossa vida, seja um lado bom, um lado ruim, ela exige uma flexibilidade da nossa parte, de nos adaptarmos e usar a fé, entender a vontade absoluta dele e a vontade permissiva dele. E não achar que, não, mas por que comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Porque Deus permitiu isso. E temos que ter uma flexibilidade e uma adaptação a um novo plano de Deus. Seja na minha vida, na sua, ou na vida da sociedade em que nós vivemos. Por trás das surpresas de Deus, há propósitos dos quais não temos consciência. Esse é maravilhoso. Por trás dessas surpresas, há um propósito soberano e maravilhoso de Deus na nossa vida, na minha vida e na sua vida, e na vida da sociedade. Jó, depois que ele passou por tudo que ele passou, ele vai dizer aquela frase que com meus ouvidos te ouviam, mas agora te veem os meus olhos. Se Jó já era um gigante na fé, ele saiu daquele com muito mais fé. Aprendeu muito. Talvez ele pensasse que já tinha tanto conhecimento de Deus, mas Deus preparou uma surpresa para ele, que teve como consequência talvez um aumento grandioso da sua fé. Moisés, quando sai de Midian, ele vai experimentar algo que em Midian ele não ia ver nunca. Ele podia continuar vivendo em Midian, sua vida tranquila, adorando a Deus, fazendo suas orações, reunindo a família. Mas ele não ia experimentar o que ele experimentou no Egito e nos seus últimos 40 anos. Uma experiência gigantesca com Deus que ele jamais teria em qualquer outro lugar. Moisés vai ver o mar se abrindo, as pragas caindo sobre o Egito, o povo sendo liberto, água saindo da rocha, manás e codornizes caindo do céu. Ele vai ter uma experiência de liderança, de socorro de Deus, de providência de Deus, que ele jamais experimentaria se ele vivesse apenas em Midian. Então, por trás das surpresas de Deus, há propósitos. Talvez o que você esteja passando, Deus está preparando você para algo que você jamais experimentaria se você não estivesse passando por esse momento. Mesmo você não compreendendo, mesmo esses caminhos sendo inescrutáveis, incompreensíveis a princípio, agora, mas o tempo dirá e você irá compreender o porquê. Lá na frente você vai sair fortalecido, você vai sair uma pessoa com mais intimidade com Deus, de compreensão da vida e das pessoas. Não vai ter todo o conhecimento de Deus, mas vai ter um conhecimento muito maior, uma experiência maior. Por isso, meu irmão, meu amigo, há um propósito naquilo que você está passando. E por último, quando Deus nos surpreende, Ele nos dá graça suficiente para lidar com o inesperado. Há duas coisas fundamentais na teologia, podemos dizer assim: a misericórdia e a graça de Deus. A misericórdia de Deus, ela é grandiosa, ela é fantástica, e a sua graça também. Sem a misericórdia de Deus, assim a sua graça, nós não sobreviveríamos como cristãos e não suportaríamos os problemas, as lutas, as surpresas de Deus.
Então, quando Deus apronta alguma coisa na nossa vida, Ele vai te dar uma graça suficiente para você suportar. Pode ter certeza que talvez você pense que não vai aguentar mais, de que aquilo que você está passando, seja o que for, você é o fim, é o beco sem saída. Mas pode ter certeza, continue clamando, continue esperando, porque Deus, Ele é misericordioso e no momento certo Ele te dará o livramento. Ele vai fazer você compreender tudo que está acontecendo. Para isso você tem que manter a fé, tem que entender que há um Deus que a sua vontade é absoluta e não apenas a nossa que deve prevalecer. E que há uma permissão de Deus em tudo que acontece. Que nessa noite, onde você esteja, tenha certeza de que, mesmo não compreendendo os caminhos que muitas vezes estão sendo traçados na sua vida, eu saí fortalecido de tudo que me aconteceu. Talvez não compreendi tudo ainda, mas eu estou compreendendo melhor. Deus te abençoe e que você possa dormir em paz e descanse no Senhor. Descanse nele. E ele tenha certeza que a misericórdia e a graça dele prevalecerá na sua vida. Amém? Deus abençoe. Vamos orar nesse momento, que você possa, onde você estiver, agora aí. Nós não conhecemos o seu coração, aquilo que você está passando, talvez uma angústia, uma perda, uma enfermidade, uma dúvida, um medo, a vontade de desistir, a vontade de não continuar mais, mas tenha certeza que Deus tem planos ainda na sua vida. Deus ainda te ama, e as surpresas dele, esse caminho que você ainda não compreende, você vai compreender. Vamos orar então, nesse momento. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa noite, que possamos compreender melhor os teus caminhos. É impossível entender a tua mente, porque nós somos seres humanos, ó Deus. Mas pela fé, nós cremos que o Senhor é um Deus soberano, que mesmo permitindo certas coisas na nossa vida, na vida da sociedade que vivemos, a soberania do Senhor. O Senhor é um Deus misericordioso, cheio de graça. É um Deus que nos ama. E que o Senhor possa nesse momento visitar aquelas pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. O Senhor conhece o íntimo de cada um. Sabe talvez a dor, a dúvida, o medo, a tragédia talvez que estejam passando. Que elas possam crer de que há um propósito em tudo. De que o Senhor é um Deus misericordioso e cheio de graça. É um Deus que tem planos. É um Deus soberano. É um Deus que muitas vezes, mesmo permitindo coisas na nossa vida, mas é um Deus que não nos abandona. O Senhor possa abençoar, Senhor, essa pessoa, abençoar esse irmão, que ele possa não perder a fé, não desanimar, não desistir, mas continuar com coragem, com força, com esperança. Se assegurar, se fortalecer no teu poder, no teu espírito e na tua palavra. Oramos e agradecemos e suplicamos, Senhor, no nome poderoso e grandioso de Jesus, o Filho de Deus. Amém.